artistas, futebolistas, grandes apresentadores de telejornais e tal, ganhando fortunas, que são, da prática, salário, e que pagam 15% e não os 27,5% que um servidor público, por exemplo, da Receita, deixa retido na fonte. Está direito isso? Você congelar a tabela de isenção de imposto de renda do jeito que está no Brasil, de maneira que alguém que no Brasil ganha 2 salários mínimos começa a pagar imposto de renda, lembrando que o salário mínimo brasileiro vai entrar para o 4º ano sem atualização sequer da inflação, e que tem o pior poder de compra dos últimos 20 anos e só perde em valor, só ganha em valor de compra do salário mínimo da Venezuela, que é um país que está num desastre institucional de 2 décadas. Assim mesmo, com o salário mínimo vil como está, nós estamos cobrando imposto de renda de quem ganha de 2 salários mínimos para cima. E deixamos o super rico sem pagar imposto sobre lucros e dividendos. Quantas nações do planeta Terra deixam de cobrar lucros e dividendos empresariais? Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda. Vem Lula, Fernando Henrique e tal, e revoga. E conversa de esquerda. Sabe, o Brasil está sendo espoliado, fraudado, inclusive, sob o ponto de vista ideológico. Ou qual é a explicação do imposto territorial rural, do Brasil rural, pagar por ano menos do que São Paulo arrecada de IPTU por mês? É uma pergunta que eu estou fazendo. Faz sentido que São Paulo, uma cidade brasileira, recolha por mês de imposto predial, cobrando da classe média até da favela, enquanto o mundo rural mais rico do planeta Terra, que é o mundo rural brasileiro, que tem crédito subsidiado, que tal, paga menos por ano de imposto territorial rural, depois de 15 anos de conversa mole de esquerda, sabe, encher o saco, eu não aceito mais. Só vamos mudar essa perversão se um novo ajuntamento de forças, uma nova hegemonia moral, uma nova quadra intelectual, um novo valor coesionar o nosso povo ao redor de uma aspiração difusa de mudança. Não pode ser mudar do PT para o Bolsonaro, porque o PT produziu a contradição, e agora, para sair da contradição do Bolsonaro, voltar para o lulopetismo, que deu causa ao Bolsonaro, pelo menos, submeto-me ao debate, quem quiser contraditar, como resposta. Isso para replicar o mesmo valor. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, teto de gastos, com o anúncio já do Lula de que vai manter a direção do Banco Central do Bolsonaro. Percebe? Se for para manter a política do Bolsonaro, eu não quero ser presidente do Brasil. Por favor, votem em outro. Sabe por quê? Porque o Banco Central é que diz da taxa de juros, é que diz da taxa de câmbio, portanto, do valor relativo da nossa moeda, e que diz do Tesouro. Porque, vou dizer de novo, 1,5% de Selic, que eles aumentaram 9 pancadas agora, nesses últimos 12 meses, custa simplesmente 60 bilhões. O Brasil, de maio a maio, pagou de juro 500 bilhões de reais. Sabe o que é 500 bilhões de reais? Não para os companheiros aqui que sabem, mas para quem está nos assistindo, é quase o dobro de tudo que o Brasil gasta em auxílio emergencial, mais o orçamento da saúde, mais o orçamento da educação, que juntos dá 300 bilhões por ano, nós pagamos de juro 500 bi de maio a maio. Se é para manter isso, vota no Lula, vota no Bolsonaro e me deixa fora, porque eu só quero ser presidente para mudar isso, com todos os cuidados necessários. Nós fizemos um imposto sobre grandes fortunas, com alíquota moderada, porque os 2 opositores que estão liderando a pesquisa repetem o mesmo argumento, que se você fizer o imposto sobre grandes fortunas, o capital vai embora. Isso é mentira. Isso é mentira, e citam os 2 por coincidência desagradável, nenhum parou um minuto para estudar, o caso da França, antes do euro. Ora, você da França para Luxemburgo, você vai a pé. Sabe, da França para a Áustria, você vai a pé. Da França para a Espanha, você vai a pé. Portanto, era diferente a França fazer um tributo alto, de alíquota alta, antes do euro, em que você podia levar um saco de dinheiro e atravessar a fronteira. Não é mais verdade. Se você fizer uma pequena regulada no IOF, que é 0,38, e botar com a alíquota similar à cobrança, que eu proponho que seja progressiva de 0,5% a 1,5%, você arrecada 60, 70 bilhões de reais por ano e encerra o déficit primário num passo, atingindo 58 mil contribuintes. Olha a perversão brasileira. Se eu tributar apenas e tão somente as fortunas superiores a 20 milhões de reais, eu atinjo 58 mil contribuintes num país de 212 milhões de habitantes, para vocês verem a força política que tem essa minoria ínfima que fazem o baronato, que dão as cartas nos partidos políticos, que dão as cartas nas televisões, que dão as cartas na grande mídia, porque é tudo banco. 0,38 para 0,50 no IOF, acabou o risco, só que o risco já aconteceu. O Banco Central tem um registro de quase 300 bilhões de dólares de brasileiros offshore, entre eles o ministro da Fazenda do Bolsonaro.
e o ex-ministro da Fazenda do Michel Temer e presidente plenipotenciário do Banco Central do Lula. Sabe, o Guedes e o Meirelles têm o seu protegido em um paraíso fiscal. Meu Deus do céu, esse país morreu como sociedade civil. Um ministro encarregado de cobrar imposto, de vigiar a taxa de câmbio, guarda o dele no paraíso fiscal, do PT e do PMDB e do Bolsonaro. Logo não se percebe que o problema é modelar, que o problema é de modelo, de governança política do país. O Meirelles guardava o dele lá fora, o Guedes guarda o dele lá fora. Estou dando exemplo prático com o nome, tudo me arriscando a ser mal compreendido, mas não é para satanizar, não. É apenas para dizer o limite de degradação em que chegou o Brasil, em que o ministro encarregado de cobrar imposto tira a fortuna dele para não pagar imposto dentro do Brasil. O ministro encarregado da saúde da moeda tira o dele para não sofrer a doença da inflação que está aí de volta. O ministro encarregado da taxa de câmbio, que diz da vida e da morte de quem precisa comprar remédio, tudo importado, guarda o dele da flutuação cambial no paraíso fiscal. E ninguém diz nada. E ninguém diz nada. E quem diz é destemperado. É grosseiro. Então ontem o Bolsonaro me chamou de autoritário. Vamos ver. Tenha paciência. E eu sou o cara autoritário para o Bolsonaro só porque eu disse que ele era corrupto. E eu provo que ele é corrupto mesmo, medularmente, desde sempre. Agora vamos lá. Como eu estava dizendo, um tributo progressivo sobre o imposto de renda, uma tributação moderada sobre grandes fortunas, um tributo sobre lucros e dividendos e um corte de 20% nas renúncias fiscais criteriosamente selecionadas, produz 300 bilhões de reais por ano. Mata 70 de déficit primário, guarda 230 para nós fazermos um trade-off entre diminuir impostos indiretos, que é a grande perversão da regressividade do sistema brasileiro, e galopar o investimento brasileiro de 29 para 150 bilhões de reais. Assim você diz de onde vem o dinheiro para girar traquitano. O resto é mentira. Agora, tecnicamente é simples, quase telegráfico eu falar, mas o desafio é político. Por quê? Porque o que está errado em Brasília, com isso eu encerro pedindo perdão pelo... No sistema tributário, meio que eu já descrevi aqui. A ideia é que você construa um superávit, mas se eu fizer isso, de novo, vejam como as coisas estão ficando no Brasil, preservando a excrescência do teto de gastos, toda a eficiência que eu conseguir, eu tenho que jogar essa eficiência no saco sem fundo da dívida. Por quê? Porque eu estou obrigado, se eu fizer uma revolução, ou seja, se eu quebrar essa polarização, se eu contaminar a cabeça dos brasileiros com a ideia de uma mudança de modelo econômico, de mudança de governança política e tal, e escapar com essas ideias, é uma revolução que terá acontecido, pacífica, democrática, no Brasil. Pois bem, eu chegarei lá e estarei obrigado a aplicar o que o Bolsonaro aplicou este ano, mais 7% da inflação. Ou seja, é mentira tudo que eu falei aqui. Melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar salário de servidor público. Ainda agora tive com a Polícia Rodoviária Federal, disse para eles, olha, ou vocês vêm lutar conosco contra esse teto, tudo é mentira. Ah, o Bolsonaro enganou. Enganou porque todo mundo está enganando. Eu disse para o Lula outro dia, Lula, se você deixar o povo achar que você ser eleito, volta o tempo da picanha e da cerveja, você vai produzir o maior estelionato eleitoral da história do Brasil e vai destruir sua biografia. Por quê? Porque a situação brasileira é muito mais grave do que jamais foi. E com teto de gasto de status constitucional, status constitucional significa 3/5 do Congresso. 3/5 do Congresso significa o cara beijar na mão do Lira e do Centrão. Ou mudar o modelo de governança política e mandar isso a um plebiscito popular. Que é como eu proponho para sair dessa contradição de todos os presidentes ou terem sido caçados ou forem presos. O único que escapou de não ser caçado e preso foi o Fernando Henrique, pagou a pena de nunca mais o PSDB disputar uma eleição no Brasil com condição de competir, como agora está acontecendo. Será possível que a gente não vê que isso está errado? Collor foi caçado, Fernando Henrique nunca mais ganhou uma, Lula foi parar na cadeia, Dilma foi caçada, Michel Temer parar na cadeia e o Bolsonaro desmoralizado. Ainda falta alguém acreditar que esse modelo pode dar certo? Então, o modelo econômico e o modelo de governança política que tem que mudar. Eu tenho dito às pessoas que tudo que eu estou propondo para minimizar o antagonismo adjetivo, essas desonestidades intelectuais do debate, eu estou dizendo que tudo que eu estou defendendo está em linha com as melhores práticas internacionais e com a melhor literatura. E sustento isso. Alguns tributos que as pessoas não sabem não existem propriamente para arrecadar, mas para fins de comércio exterior. O imposto de importação e o de exportação foram flagrantes, né? Mas algumas outras há, por exemplo, restrições de natureza fitossanitária, taxas, etc. Muitas vezes pelos americanos, pelos europeus, são manipuladas para fins de comércio exterior.
virou uma baderna absoluta. É o território, de novo, da picaretagem. Ainda ontem, anteontem, o Bolsonaro foi num podcast chamado Flow e se gabou orgulhosamente de ter zerado a tributação sobre jet ski e sobre veleiros. Gabou-se. E eu tinha feito, vocês devem estar vendo aqui, eu estou vermelho, eu tinha tirado uns câncer de pele aqui na ponta do nariz, que é base celular, não é relevante, desde que você não deixa ele fazer sede, tirei outra aqui e tal, estou meio vermelho porque estou uma reação alérgica, mas enfim, naquele dia, de manhã, eu estava lá deitado na coisa, sofrendo aqui uma anestesia na cara e tal, é tudo muito sensível, e os aparelhos ali do lado, e eu enlouquecendo, doutor, e esse aparelho, quer dizer, da Coreia, e esse aqui italiano, esse alemão, esse da Coreia, esse da alemão, esse da Coreia, todos os aparelhos do médico estrangeiros. 17 bilhões de dólares é a importação só do governo federal no complexo industrial da saúde. 17 bilhões em número redondo dá 100 bilhões de reais por ano. A gente pobre financiando emprego lá fora com coisas que é compra governamental. Você pode fazer política de desenvolvimento regional, como você corretamente, política de desenvolvimento regional, de autonomia tecnológica, de pequenos associados num cluster na Universidade de Montes Claros, lá no norte de Minas, onde está a maior pobreza em Minas Gerais, enfim. E eu enlouquecido com aquilo, quando eu chego de noite, assisto o Bolsonaro dizendo que tirou. Assim ele me dizia, custou 100 mil dólares, mas eu paguei 100% de tarifa no imposto de importação num aparelho médico. Caramba, quer dizer, o Bolsonaro tirou o imposto de importação do jet ski e do veleiro, e os equipamentos médicos pagam 100% de imposto de importação. Virou uma barafunda, virou uma baderna completa. Brasil, segundo maior produtor de alimentos do planeta Terra, 33 milhões de brasileiros passando fome. 140 milhões de brasileiros não fazem 3 refeições por dia. De cada 4 crianças, só uma faz 3 refeições por dia. Problema, abastecimento e preços que foi destruído. Um dos elementos possíveis é o imposto de exportação. Em casos graves de desabastecimento, o imposto de exportação, porque não é para arrecadar, é para criar um equilíbrio de maneira que não desabasteça o mercado brasileiro. Querosene de aviação e óleo diesel. Só para você ver como é séria a sua pergunta. Hoje, 100% quase do querosene de aviação e 1/3 do óleo diesel que nós usamos no Brasil vem importado. Quando você importa um barril de óleo diesel, você vem com o preço CIF, que é Cost, Insurance and Freight. É o preço do frete, o preço do seguro e o custo. Pois bem, sabe o que eles estão fazendo na política de preço da Petrobras? Pega o preço do barril de petróleo do Golfo do México, com frete e seguro, e contamina 70% do preço do diesel produzido no Brasil em real com esse preço. Percebe? Aí o cara fica competitivo, deixando 30% das refinarias da Petrobras enferrujando, paralisada. Esse país está sendo assaltado.